Eu até falei com a Bias outra vez, né? Muita gente na religião, existe dentro do cristianismo um certo preconceito com problemas psicológicos, problemas mentais, Sim. depressão, ansiedade. Eu lembro que quando eu falava com algumas pessoas da minha família que eu tenho ansiedade, isso é falta de Deus. Sim. Vai orar, ora mais. Quanto mais você orar, menos ansiedade você vai ter. Essa sua ansiedade, você só tá ansioso porque você não ora. Pô, aí eu falava assim, eu lembro que quando eu era mais novo, eu falava pro meu pai, nossa pai, às vezes eu sinto um vazio dentro de mim, sabe? Parece que nada acontece, mesmo dentro da igreja, mesmo trabalhando, estudando, eu sinto um vazio. Ele virava e falava, isso é falta de Deus. Isso é porque você não busca Deus direito. Você faz as coisas direito de qualquer jeito, que você é relaxado. E, e não, era só um problema psicológico que eu tinha, que eu precisava tratar. E aí eu acho que esse preconceito que existe dentro da igreja, principalmente da igreja evangélica, é algo que afasta muito as pessoas da cura emocional. E aí, por isso que eu te perguntei se na época que você estava passando por isso, você estava se tratando já, você já tinha sua fé estabelecida. Porque eu vejo muita gente que tem um problema, claramente tem um problema psicológico. Você vê crianças na igreja que claramente têm ansiedade, claramente têm um TDAH, mas os pais não procuram, porque eles acham que tudo é falta de Deus. Quando eu comecei a ficar doente, eu ouvi muito isso. E eu não falei isso em nenhum lugar. Mas já que é pra gente falar, vamos falar, porque eu sei que vai ajudar pessoas. Quando eu comecei a ficar doente, até eu mesmo pensei, meu, o que que tá acontecendo comigo? Eu pensei, Deus tá me castigando? Justo agora que eu tô certa com ele, justo agora que eu Uhum. tô me lançando com ele, sabe? Você perguntou sobre se eu componho também. Eu compunha lá atrás, quando eu tinha 7 anos. E por um tempo eu me afastei. E eu deixei isso de lado. Não quero mais, não é pra mim, não sou digna. Porque a igreja, infelizmente, eu não digo a igreja, né? Porque a igreja é uma reunião de pessoas, um lugar onde tem muitas pessoas. E a maioria delas são doentes, precisam de cura. Mas a igreja noiva de Cristo, ela é diferente. Então, eu acredito que dentro de cada estabelecimento desse, tem pessoas, sim, que estão preparadas para sentar com você e entender que aquilo não é só espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. O seu corpo você vai tratar fazendo uma academia, se alimentando bem, vai ao médico para ver. A sua alma você vai tratar com um terapeuta. Suas emoções você vai tratar com uma pessoa que está apta para tratar aquilo. E o seu espírito, o nome já fala, é espírito, é você e Deus. Então, na igreja, tudo se torna espiritual. Graças a Deus que hoje a gente já tem uma abertura muito ampla, tem muita gente boa se especializando nisso, muita gente cristã que consegue fazer essa divisão. Mas assim, você não vai na igreja para você malhar seu corpo. Você vai na igreja, não é verdade? A pessoa, você tá lá na igreja, lá com um supino, lá fazendo... Você não vai lá para isso. Você vai lá para tratar o seu espírito. Só que e as emoções? Você vai aonde? Entendeu? Então a pessoa acha que você vai tratar tudo lá dentro da igreja. Não, na igreja eu creio com Deus que cura. Eu falo que eu estou aqui hoje porque Deus me curou, né? Mas a igreja, ela tem sim esse preconceito. Muitas igrejas têm, muitas pessoas dentro da igreja têm, mas também tem muita gente boa lá dentro se especializando e com abertura para entender, né, que o que é corpo, a gente trata o corpo, o que é alma, a gente trata com os terapeutas, com um remedinho se for preciso, e o que é espírito a gente trata ali, entendeu? Que sabe diferenciar e sabe abraçar e fazer com que tudo isso se junte para que você tenha uma cura completa. Entende, Juninho? Uhum. Mas, voltando à sua pergunta do preconceito, eu tive. No começo eu pensava isso, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu preciso orar mais. E quanto mais eu orava, quanto mais mais dava doente ansiedade. eu ficava. Que você fala, meu, eu tô orando demais e não tá dando resultado. E aí o que acontecia? Acho que eu tô orando errado. Falei, não, Deus vai me levar agora. Meu Deus, justo agora. E, Juninho, é engraçado que eu ficava assim, Senhor, eu quero ser curada, mas quando você tem um processo de ansiedade, não sei se aconteceu com você, não sei se você ainda tem, ou se como que tá agora, você não consegue se concentrar. É difícil você se concentrar quando você está nas crises, porque o seu cérebro ele vai fazer um esforço muito grande durante aquela crise e depois ele vai fazer um esforço muito grande para se recuperar. Então você precisa descansar, você precisa recuperar aquilo que foi perdido naquela briga de luta e de fuga que o seu cérebro está tendo, né? Numa ansiedade, num pânico. E como eu estava em pânico constante, hoje eu vejo que eu tinha crises assim, uma atrás da outra. Se você me visse o jeito que eu fiquei, você falava, não vai sair disso. Então eu não conseguia me conectar com Deus.
Eu dobrava o joelho pra orar, eu esqueci o que eu ia falar. Me identifico. Aí eu falava, meu Deus, tô possuída, não é possível, Deus me abandonou. E durante esse processo eu não ficava sozinha, né? Como eu falei, minha profissão é fotografia, né? E eu parei de trabalhar, eu não atendia celular, eu não falava com ninguém. Eu fiquei na minha mãe, meu marido ia lá me visitar, eu cheguei num ponto de sentar no chão e gritar. Chorava, gritava. Sentava no fundo da casa da minha mãe, assim, no chão. E se ele relasse em mim, eu gritava, de tanto pânico que eu tinha. Eu não assistia televisão, porque tudo que eu achava que passava na TV ia acontecer comigo. Aí minha mãe ligava a televisão no jornal, meu Deus, era crise atrás de crise, desliga, e eu começava a chorar, e eu começava a gritar. Eu cheguei num estado, assim, deplorável, que eu falava, pronto, agora eles vão me internar. Só passava isso pela minha mente, eles vão me internar. Né? Porque até então eu não tinha entendido que eu precisava de cura emocional. Até então, eu não tinha entendido que eu realmente estava doente, que eu realmente precisava. Por mais que aquele médico me falou, eu não queria aceitar. Até que um dia, a minha mãe precisou voltar a trabalhar, porque o negócio ficou tão feio que ela precisou pegar um mês de férias para ficar em casa comigo. Porque eu não fazia nada, só deitada no sofá chorando, e nessa paranoia de que Deus não me ama e que eu vou morrer aqui. E aí ela precisou voltar. Passaram uns 30 dias, ela precisou voltar. Mas antes de ela voltar, a gente passou num médico e ela falou, é a última tentativa que eu vou ter com você. Depois disso, eu não sei mais o que fazer. Ou é aqui ou é internar. E a minha mãe também, ela cresceu nessa questão da religiosidade, né? Que foi ensinado para ela. Então, para ela também era tudo muito novo. Eu não posso, assim, criticar quem às vezes age dessa forma, porque eles agem conforme o que eles aprenderam, certo, Juninho? E ela também, ela ia lá, a gente orava e a gente orava por mim, e quanto mais orava, mais pior eu ficava, porque eu me sentia mais culpada por não estar melhorando, e as irmãs estão indo lá orar por mim e eu não tá melhorando, você entende? E foi aí que ela me levou nesse médico, e o médico sentou comigo, com ela e com meu marido, e ele falou exatamente assim: você vai ter que se cuidar. Ou você entende que você tem algo emocional, ou você não passa desse ano. Vocês vão perder essa menina. Porque eu estava assim num estado, eu só tinha um corpo e uma cabeça. Magra, 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 magra. Quem olhava assim, eu estava parecendo realmente uma pessoa assim, com um transtorno mesmo, sabe? Eu ficava assim, olhando para todo lado, nada entrava na minha cabeça, era dor de cabeça o dia inteiro, era vômito o dia inteiro, porque eu não conseguia comer, né? E aí ele falou, se vocês não cuidarem dela, vocês vão perder essa menina. E ele sentou comigo e ele foi bem duro comigo. Ele falou, você não tá entendendo que você tem emocional? Você vai passar no psiquiatra sim, você vai sair daqui agora, mãe, vai levar ela. Você vai tomar esse remédio. E eu comecei a discutir com ele. Não pode ser eu não pode ser. E aí ele me falou, eu já vi pessoas no hospital em coma emocional. Que a gente já tratava o corpo, tratava tudo, dava remédio e a pessoa não melhora. E a pessoa não tinha absolutamente nada físico. Era traumas emocional que a pessoa não queria voltar, sabe? E aí a minha ficha, ela começou a cair. Eu enxergava o Juninho tudo rodando, porque a tontura é um sinal, né? Que o nosso cérebro tá ali, tentando focar em algo e ao mesmo tempo você tá em crise, então você tem essa tontura. Eu enxergava tudo rodando, tudo rodava. Eu tive 2 sintomas que não são muito comuns, mas são sintomas um pouco pesados, que chama desrealização e despersonalização. A desrealização é que você não tem mais uma percepção assim do que é real e o que não é. Entendeu? Eu tô aqui com o Juninho, será que eu tô aqui mesmo? Será que eu realmente estou vivendo isso? Né? Eu não sei se eu estou invertendo os temas, mas depois você pode procurar aí na internet que você vai ver. E a despersonalização, que você não se vê dentro de si. Eu me via como uma espectadora de mim mesmo. Por exemplo, eu tô aqui, mas eu me via como se eu não estivesse aqui, se eu estivesse olhando para mim. Para você ver o nível que eu cheguei, né? Então, assim... E aí, nesse dia, minha mãe voltou para casa, todo mundo muito preocupado. O que vamos fazer agora? Eu já não tem mais nada para fazer, né? E eu não queria de jeito nenhum tomar o remédio. Não queria porque, com base na religião... É o preconceito, né? E eu ouvia, tá? Quando as pessoas iam me visitar, algumas pessoas que não eram tão sábias, achavam que eu tava meio assim, eu não tava ouvindo. Mas eu ouvia tudo. Eu entendia tudo.
Ixi, ela não vai sair dessa. Ah, tal pessoa entrou nessa e só internada. Ai, tem que orar, tem que fazer uma campanha, tem que não sei o quê, porque isso aí é demônio, sabe? E eu ouvia. O que eu mais ouvi foi isso. Ela não vai sair tão cedo disso. Isso é depressão profunda, ela não vai sair. E aí, tá. Voltamos pra... frescura. É, frescura. No meu caso, não dava pra ver que era não dava pra falar que era frescura, porque o nível que eu tava, né? Uma pessoa que trabalha, que tava com o sonho, acabando de realizar o sonho de comprar sua casa própria, que tava fazendo um curso que queria, então não dava pra ser frescura, né? E é engraçado que, abrindo parênteses aqui, a depressão surgiu pra mim de uma forma diferente. Eu não ficava na cama. Pelo contrário, eu tinha muita vontade de vencer. Então eu não parava, né? Só que tinha momentos quando eu parava que eu sentia aquele vazio, aquela coisa, mas eu não parava, eu queria muito vencer. E quando eu comecei a ficar doente, um dos gatilhos que me deixou mais deprimida, que eu falava para minha mãe, para o meu esposo, é que por que eu estou vivendo isso? Porque eu quero tanto vencer, e agora que eu cresci, agora que eu quero entrar na minha casa, né, que meu sonho era, para quem veio do interior, uma menina pobre, para hoje em dia pode ser normal para algumas pessoas, mas para quem veio de onde eu vim, você conseguir sua casa em São Paulo, sem ajuda de ninguém, com seu esforço, nossa, era o meu maior sonho, entrar na minha casa. E bem na época da vistoria, para entregar, foi quando eu fiquei doente. Então eu me culpava muito. Poxa, como é que eu tô em depressão, sendo que eu tenho vontade de viver? Então Deus tá me castigando, né? E aí foi quando minha mãe teve que voltar para o serviço, eu voltei dessa consulta e acho que na outra semana ela foi trabalhar e eu tive que ficar sozinha com os meus medos. Aí foi quando começou o meu processo de cura mesmo, que eu precisei olhar para dentro de mim. Então eu sozinha naquela casa, meu marido trabalhando para manter as contas, porque eu parei com tudo, e eu peguei as guias do médico, né? Eu peguei esqueci o nome. A guia, o CID do médico. E eu falei, então eu vou ver o que realmente eu tenho. Porque até então, eu não tinha começado a tomar o remédio, né? E eu peguei aquele CID e falei, eu vou ver o que eu tenho. Porque eu não aguento mais isso. Eu lembro que nesse momento, quando eu fiquei sozinha em casa, eu cheguei aí pro banheiro e falar, Deus, me leva. Porque eu não quero viver assim. Eu não quero viver maluca, o preconceito de novo, né? Eu não quero ser doida. Eu não quero dar trabalho para os meus pais, porque geralmente quando a pessoa tem esse problema, ela vai guardando. Porque ela tem medo, ela tem vergonha de falar com alguém e ser julgada. Ela tem medo de dar trabalho, ela se sente um peso. E eu me sentia desse jeito. Eu falei, Deus, me leva agora. Se o Senhor me levar, eu mesmo vou. Porque eu não quero viver desse jeito. Eu não quero, justo agora que, sabe, que eu queria muito viver, e aquela frase, por que o Senhor está me castigando? Mas mal sabia eu que não era um castigo. Eu precisava olhar para dentro de mim. Eram muitos traumas que eu carregava, eram muitas dores de infância que eu fui deixando e sendo forte, né? Porque aqui, como eu te falei, eu era sozinha aqui, eu e meu marido, então tinha que ralar, tinha que trabalhar, e eu sempre fui muito agitada, então não tinha tempo para olhar para mim. E fui guardando dores da vida, né? E aí, quando eu peguei aquela guia e fui olhar o CID, tava lá. CID tal, síndrome do pânico. CID tal, ansiedade generalizada. CID tal, início de depressão. E aí eu olhei, fiquei um tempo com aquele papel na minha mão. Eu falei, você quer saber? Ou eu luto por mim, ou eu morro aqui. Porque realmente eu tava disposta. Ou eu termino aqui. E aí, já que falaram que eu tava louca mesmo, então eu dei uma de louca. Eu peguei o papel e comecei a falar, Deus, se o Senhor é comigo, me mostra o que o Senhor quer me mostrar nesse processo. Eu não aceito viver desse jeito. Se é depressão que eu tenho, então depressão, eu te olho nos olhos e eu te desafio. Eu vou vencer você. Pânico, se é pânico que eu tenho, eu te desafio e eu vou te vencer. E comecei a falar os nomes mesmo. Tava sozinha lá, né? Comecei a falar alto e declarar, não, eu preciso vencer, eu preciso sair dessa. E foi aí que começou, que virou a chave do meu processo de cura. Eu digo processo porque eu também pensava que alguém ia orar por mim e aquele sentimento todo ia sair e no outro dia ia ser tudo colorido. E aí eu me frustrava, porque no outro dia eu tava ruim de novo. Entendeu? Nesses 3 meses que eu passei lá. E foi assim. E eu lembro que o médico tinha falado pra mim, se você quiser vencer,
você vai ter que começar a cuidar de corpo, alma e espírito. Por isso que eu sempre trago esses 3 pilares. Você vai precisar começar a andar, porque eu não queria nem andar. Tá aqui a Mary, que cuidou de mim também, que me deu banho, né? Quando a minha mãe voltou a trabalhar, ia comigo no médico. Porque nessas horas somem todo mundo, né? Fica assim as pessoas que dá pra contar no dedo. Os amigos que te admiravam, não sei onde foram parar. As pessoas da igreja, algumas foram, né? Como eu te falei, tem sempre anjos que Deus coloca que estão ali dentro pra te puxar. Mas também teve pessoas que simplesmente deixaram pra lá, né? Não tem mais jeito e deixaram pra lá. E aí eu comecei esse processo de cura e o médico falou, você vai ter que começar a caminhar. Como eu não saía de casa, eu comecei a colocar aqueles caminho em casa, sabe? Na televisão e caminhava um pouquinho, sentava, comia um pouquinho, vomitava. Né? Que eu tinha perdido, acho que 8 quilos. Tinha perdido 8 quilos nessa fase de 3 meses, né? Então eu já sou magrinha, você imagina como é que eu fiquei. Não conseguia ficar de pé. E aí eu começava a fazer os exercícios, 15 minutinhos, tinha tontura, sentava, comia alguma coisa, punha pra fora, ia lá, comia mais sopinha e fui indo. Eu falei, eu vou vencer, eu tenho que vencer. E nesse processo eu lembro que um vizinho da minha mãe, ele me deu um livro para eu ler. E nesse livro eu estava falando sobre passado, sobre perdão, sobre escrever uma carta, eu acho muito importante frisar isso, e pôr para fora. Que era um exercício que eu tinha que fazer. E eu falei, vou fazer esse exercício. Eu achava que eu era bem resolvida, né? Não tenho nada para perdoar de ninguém. Porque realmente eu não guardava mágoa de ninguém. E naquele exercício você tinha que escrever as pessoas que vai entrando na sua cabeça, que você vai lembrando, voltar um pouquinho para sua infância, olhar para dentro de você e escrevendo aquilo que você acha que te feriu, as situações que te fizeram mal. E eu peguei a caneta e comecei a escrever. Para minha surpresa, escrevi muita coisa ali, escrevi muitos nomes, né? E escrevi depois o meu nome, porque eu percebi que eu perdoei muita coisa, que eu venci muita coisa, mas eu não me perdoava, justamente pela religiosidade, né? Por ter me afastado, e então eu me cobrava muito. Eu falava assim, eu estraguei tudo, né? O que Deus tem para mim. Parei de cantar, nunca mais eu vou cantar na vida, eu estraguei tudo, porque na igreja tem isso, né, de você ser escolhido, você ser chamado, e se você se desvia daquilo, é como se você tivesse estragado, que é isso que muita gente fala, e isso que também que é o nosso inimigo, né, não sei se você que tá aí acredita na força do bem, na força do mal, mas o diabo também, ele existe, e ele joga coisas na sua mente, né, pensamentos intrusivos na sua mente, de que você é uma derrotada, de que você é culpada, de olha o que você fez, né. E aí eu comecei a escrever aquilo e eu vi que eu não me perdoava. Eu me cobrava muito pelas coisas que não deram certo para mim. Eu me cobrava muito pelas coisas que eu fiz que não estavam de acordo com as regras da igreja, né? Mas que Deus já sabia que eu passaria por aquilo. Ele é um pai de amor, que ele me perdoou. E aí eu comecei a liberar perdão para mim mesmo. Então nesse momento também foi um segundo ponto-chave que eu comecei a melhorar. Sabe? Eu comecei a me ver com mais amor. Não como uma pessoa que tinha que dar certo e ser perfeita, porque eu fui criada para ser perfeita. Eu tive uma cobrança muito grande para você tem que ser certinha, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, você tem que ir para a igreja. E chegou um momento que eu não queria aquilo. Eu queria conhecer o Deus da minha vida, não o Deus que me falava, né? Então, eu estou fazendo esse link porque na minha história a religião foi um ponto que também ajudou a me curar, mas também ajudou a me adoecer no quesito de religiosidade, né, de imposições. Então eu carregava muito aquilo dentro de mim, muita culpa, e eu comecei a querer me perdoar, a olhar para mim com amor, orava a Deus, falava, Senhor, eu aceito o teu perdão, eu entendo o seu perdão, comecei a, mesmo que eu não entendia, eu comecei a puxar aquilo para mim, e esse foi o começo do meu processo de cura. A partir do momento que eu entendi que eu realmente estava doente, emocionalmente doente, e que eu precisava me tratar, e a partir do momento que eu entendi que o passado, ele é de um segundo atrás para lá. Daqui para frente eu posso fazer diferente, né? Então, independente das escolhas que você tenha tido na vida, independente de caminhos que você tenha tomado, que pode estar te causando uma depressão, que a depressão ela é o excesso do passado, né? Então, que pode estar te causando dores, eu quero dizer para você aqui nesse canal, nesse podcast, que há esperança para você. Olhe para dentro de você com amor, sabe? Cuide mais de você, cuide da sua mente.
Porque esse mundo também, ele cobra muito de nós, né, Juninho? Não sei se isso acontece só comigo. É uma cobrança louca, você tem que fazer isso, você tem que se dar bem aqui, você olha pro Instagram, a vida das pessoas são perfeitas, né? Tá todo mundo indo bem e eu tô aqui parado e eu não rompo. E às vezes nem é tudo isso. Todos nós, quando desligamos uma tela, temos uma vida real, temos nossas dores. Então, seja mais empático com você mesmo, tenha mais amor, compaixão por você. Se você tem algum desses sintomas que eu falei, se você sente tontura, se você sente ânsia, se você sente coração disparado à noite, se você sente as mãos tremerem sem explicação, se você se sente, procura um médico, procura um terapeuta, procure alguém para conversar e começa a se olhar com mais amor. Se você tem trauma, se você tem feridas, se você foi abusado na sua infância, se você cresceu num lar com agressão, se você cresceu ouvindo daquelas pessoas que precisavam cuidar de você e não cuidaram, que você não é capaz, sabe? Comece a olhar para você com amor e a entender e a não absolver aquilo que as pessoas jogam em você ou que a vida jogou em você. E comece esse processo de cura em você. Entende, Juninho? Foi aí que eu comecei a melhorar. Digo que não foi fácil, precisei realmente tomar o remédio contra a minha vontade, mas decidi tomar. Eu tomei medicação por 9 meses exatos. Depois de 9 meses eu consegui ir desmamando e fiquei sem a medicação. Faz um ano e 3 meses mais ou menos que eu estou recuperada, que aconteceu esse processo, né? Foi no final de 2023. E eu lembro que o médico falava assim pra mim, olha, ela só vai sair dessa cama por média de 1 ano e meio, 2 anos, que é o tempo que se leva para se recuperar. E em 9 meses eu estava curada, né? Estava em alta, eu recebi alta do psiquiatra, eu recebi alta da minha terapeuta, ainda faço algumas vezes. E é isso. Mas basta você ter essa atitude de querer. Ninguém vai chegar e fazer por você. Eu sei que a vida às vezes